Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, aqui é o Padre Daniel, da paróquia de Santa Bárbara, em Santa Bárbara do Tugúrio. Hoje é sábado, dia 20 de novembro. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Lucas, no capítulo 20, versículos de 27 a 40. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição. Eles lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de guardar descendência para seu irmão. Esta lei é conhecida como levirato, ou seja, quando o marido morre, o irmão dele fica obrigado a casar-se com a sua esposa, caso ela não tenha deixado filhos. E se dessa relação do irmão com a esposa se gerar filhos, o filho será considerado daquele que morreu. Por que existia essa lei? Porque na época não se acreditava ainda na ressurreição, não se conhecia ainda a ressurreição dos mortos. E se acreditava que a ressurreição estava na descendência, para que uma pessoa continuasse viva, para que a memória da pessoa, a vida da pessoa perpetuasse, ela precisava continuar viva nos filhos. A garantia de que a pessoa continuaria viva era na sua descendência. Como não tinha filhos, a pessoa corria o risco de ser esquecida. Então, havia essa lei obrigando que a viúva se casasse novamente com um dos seus irmãos, para que assim gerasse filhos e aquele que morreu não tivesse sua memória esquecida, sua descendência pudesse continuar. Mas só que os saduceus não acreditavam na ressurreição, não acreditavam na vida eterna e por isso propuseram uma história para Jesus, uma comparação, dizendo que havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu, sem deixar nenhum filho. Também morreu o segundo e o terceiro, e se casaram com a viúva. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos se casaram com ela. Os fariseus acreditavam que a ressurreição seria uma continuidade da nossa vida aqui. Do mesmo jeito que vivemos aqui, viveremos no céu. Era uma ignorância, uma falta de compreensão, porque tudo isso era fruto do imaginário. Ninguém sabia como seria a ressurreição, de que forma isso daria, quais seriam as consequências, como viveríamos. Então Jesus respondeu aos saduceus: Nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam e nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Então Jesus deixa muito claro para nós que no céu haverá uma glorificação de nossos corpos, haverá uma plenitude, ou seja, nós seremos filhos de Deus, mas nós não vamos nos casar e nem nos dar em casamento, seremos como anjos. Jesus diz que nós seremos iguais aos anjos. Somente iremos louvar a Deus eternamente. Somente iremos cantar os louvores de Deus, mas sem aquilo que é próprio da nossa humanidade aqui na terra, sem o pecado, sem a maldade, sem a cobiça, sem a ganância. Seremos todos unidos a Cristo. E Jesus continua que os mortos ressuscitam. Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chamou o Senhor de o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é o Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Então Jesus afirma claramente a existência da ressurreição,
da vida eterna. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falastes muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Que Deus abençoe meu irmão, minha irmã, o seu sábado. Abençoe sua família, te dando muita saúde, muita paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém.